Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, primeira edição dessa quinta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo, beleza? Vamos falar sobre Vasco e Santos, vamos falar também sobre o atacante do Fortaleza, né, que teve o nome ligado aí ao Vasco da Gama. Vamos falar também sobre o meia JP, que teve hoje oficializado o seu empréstimo ao Avaí. Vamos falar também sobre uma negociação do Vasco com o Medina, que é o criador aí do Rock in Rio, né, para ter eventos em São Januário, quando São Januário estiver reformado. Vamos escutar aqui também o presidente Pedrinho, que deu uma declaração polêmica, talvez, dizendo que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo esse vídeo aqui falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. As informações estão aparecendo também na sua tela, beleza? Se você trabalhou de carteira assinada, tem uma graninha presa lá no seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, que resolve isso para você sem burocracia, beleza? Mais Ágil, parceiro aqui do canal Machão da Gama, link na descrição desse vídeo e informações também na tela. Bom, vamos começar falando sobre Vasco e Santos, partida do domingo, estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. E para esse jogo já foram emitidos 15 mil ingressos, mesmo com o aumento, né, que o Vasco fez do preço dos ingressos, vai esgotar, né? Estreia vai esgotar com toda certeza. E 15 mil ingressos já foram emitidos para essa partida. Creio eu que ainda hoje os ingressos estarão esgotados para essa partida entre Vasco e Santos. Jogo que acontece em São Januário. O Vasco deve ter Felipe Coutinho, mas o Santos não deve ter Neymar nesse jogo contra o gigante da colina. Tomara que o Vasco faça uma boa estreia, né? Consiga aí um bom resultado contra a equipe santista. Bom, vou atualizar aqui a situação do Dylan Borrero, atacante colombiano do Fortaleza, né? Que ontem o jornal O Povo, né, de Fortaleza, publicou uma informação que o Vasco teria feito uma sondagem ao Dylan Borrero, jogador que não vem sendo utilizado pelo treinador Vojvoda, né? Está aí praticamente a última opção de ataque lá no Fortaleza. E a informação do companheiro Matheus Gilbert, jornalista que cobre o Vasco da Gama, é que o atacante foi oferecido ao Vasco da Gama pelo seu empresário, o André Cury, e não aconteceu nenhum avanço por parte do Vasco pelo jogador até o momento. Então, foi um oferecimento ao Vasco da Gama, mas o Vasco não avançou e não deve avançar, né? Eu até disse ontem, cara, o Borrero é um atacante que não vem sendo nem relacionado lá no Fortaleza. Então, assim, não tem vaga, né? Não acrescentaria muita coisa no elenco do Vasco, não faria sentido, né, essa contratação e não deve acontecer. Acho que agora está mais esclarecido essa situação do Dylan Borrero. Uma situação que já está definida é do JP meia do Vasco, que vai para o Avaí por empréstimo. O Vasco informou hoje de forma oficial que acertou o empréstimo do meia JP ao Avaí. A validade do vínculo do atleta com a equipe catarinense vai até o final dessa temporada e o jogador já está em Santa Catarina. Ele, inclusive, foi anunciado já de forma oficial pelo Avaí. Tomara que faça uma grande Série B o JP, que é um jogador com muito potencial, mas que estava sem espaço no Vasco. O Vasco empresta o jogador para ele buscar novos ares agora na equipe catarinense do Avaí. Boa sorte ao JP. Meus queridos, vamos falar agora de uma negociação do Vasco com o Roberto Medina, criador do Rock in Rio. A informação é que o Vasco assinou nos últimos dias uma carta de intenções com o empresário Roberto Medina.
empresário idealizador do Festival Rock in Rio. O Vasco assinou com ele para ter uma agenda de eventos e negócios no futuro estádio de São Januário. Ainda envolvido com fase de estudos e formalização de projetos para a reforma, o Vasco tem plano de tornar o estádio reversível para uso cultural e artístico. A ideia é contribuir para grandes shows que ajudariam o Vasco a rentabilizar o estádio. Então o Vasco, já pensando lá na frente, assinou uma carta de intenções com o Roberto Medina, criador do Rock in Rio, para quando São Januário estiver pronto, ter ali a possibilidade de ter eventos, né? Grandes shows, grandes eventos em São Januário. Bola dentro da direção do Vasco, se isso realmente acontecer. Falando em direção do Vasco, o presidente Pedrinho ontem concedeu uma entrevista ao jornalista Joel Silva, falando ali sobre as expectativas para essa temporada. E Pedrinho deu uma declaração polêmica, podemos dizer assim. Segundo o presidente do Vasco, o elenco do Vasco é um dos 8 melhores do país. Será? Confira o que disse Pedrinho. Se tratando de Campeonato Brasileiro, se a gente parar, e é um exercício até bom para as pessoas fazerem, eu acho que o nosso elenco hoje, ele está entre os 8. Elenco, está entre os 8. E aí depende do desempenho. Se ele vai levar a gente mais próximo de um G4, de uma Libertadores, ou você vai sair um pouquinho do G8 para cima. Então, assim, eu sou muito verdadeiro e transparente com o torcedor e com tudo na vida. O elenco do Vasco, para mim, está entre os 8. O desempenho é que vai determinar se a gente vai subir um pouco mais, se a gente vai recuar um pouco mais. E óbvio, quando você fala em Copas, sempre tem a sensação de ser mais palpável, porque quando você tem um campeonato tão longo quanto o Campeonato Brasileiro, você requer um elenco, ainda mais com um calendário tão apertado, você consegue rodar mais, e quem tem um elenco mais qualificado, obviamente, leva vantagem nessa competição. Mata-mata te dá mais oportunidade, obviamente, de você ir mais longe, como o Vasco foi na Copa do Brasil. Mas priorizar não, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Mas, obviamente, as Copas, eu acho que ela fica mais palpável assim, para a realidade do Vasco. Desde a minha chegada, lá no início mesmo, eu sempre falei da questão da mentalidade, do que eu tinha encontrado ali e do que eu queria colocar para os jogadores. Porque a mentalidade vencedora, ela não é só o ganhar o jogo, é o dia a dia, é o comportamento, é a rotina, é o compromisso, né? Quando a gente fala de respeito à instituição, não é só você chegar no jogo e se dedicar, é muito além disso. Então, assim, a mentalidade vencedora, ela precisava ser implementada de diversas formas ali, desde a forma contratual, né, com gatilhos, obviamente, de objetivos importantes alcançados, não por um não descenso, enfim, realmente pensar com a grandeza do Vasco. E é óbvio que você desfrutar de vitórias, você começar a ver a importância, você saber realmente diferenciar, você se incomodar com um jogo ruim, por mais que você vença, você se incomodar quando você não vai bem. Então isso tudo vai construindo uma mentalidade vencedora. E as competições internacionais, que tanto eu quanto o Felipe, a gente teve a oportunidade de participar e de vencer, a gente sabe o peso, né? Assim, eu acho que a gente participou das maiores conquistas do clube. A de 98 principalmente, mas a Mercosul tem um simbolismo gigante pelo que foi principalmente o último jogo. Apesar de enfrentar grandes adversários também na Mercosul. River Plate na semifinal, com gol seu, inclusive, no Monumental, né? Então, assim, é isso. E eu sinto esse desejo dos atletas deles quererem marcar a história com um título. Tá aí, hein? Tá aí. Segundo o Pedrinho, é um dos 8 melhores do país. Eu não concordo, não. Acho que o Vasco não tá no top 8, não, infelizmente. Mas tomara que surpreenda aí no Campeonato Brasileiro e faça uma grande participação, ficando ali entre os 8 e indo para a Libertadores no ano que vem. Tamo junto, vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui!